cara que é titular, ele não vai dar brecha pro piloto reserva correr, mano. É igual goleiro, pô. Exatamente, mano, eu ia fazer exatamente essa analogia. Igual goleiro, É igual o goleiro. O goleiro titular, se ele puder jogar com uma mão quebrada, ele joga, porque ele sabe que se ele dá espaço pro outro cara, a chance do cara ficar é sempre maior. Stroll não corre GP da Espanha por agravamento de antiga lesão no punho direito. Olha lá. Aston Martin fez uma nota oficial para explicar o porquê que Lance Stroll não correu no GP da Espanha. Ele fez o treino livre 1, 2 e 3, fez o treino classificatório, mas ao final do treino classificatório ele pediu o boné e decidiu não correr no GP da Espanha. E aí Aston Martin explicou o porquê. Você pode ler pra gente? Nas últimas 6 semanas, Lance tem sentido dores na mão e no punho, que seu médico acredita estarem relacionadas ao procedimento ao qual ele foi submetido em 2023. Então, para dar um contexto para quem não lembra o que aconteceu em 2023, Lance Stroll estava andando de bicicleta, ele caiu, foi apoiar sua queda, provavelmente, né, com as mãozinhas no chão, quebrou os 2 punhos. Sim. Né? E isso era há pouquíssimo tempo da primeira corrida do ano, que era o GP do Bahrein. Aí ele fez uma cirurgia, ficou aí... Você gostou da foto? Tem que ser muito doente pra torcer pro Lando Norris ganhar o título em 2025. E aí ele fez a cirurgia e voltou em tempo recorde. Ninguém esperava que ele fosse voltar, tinha uma expectativa muito grande pro próprio Felipe Drugovich poder correr aquela corrida. E acabou não acontecendo, porque olha lá, Lance Stroll é confirmado no GP do Bahrein. Isso daí tem a data aí na tela, você pode falar a data pra gente? 2 de março de 2023. Pois é, ele acabou correndo. O problema foi que depois que ele correu, a gente percebeu que ele não estava muito apto para correr, né? Olha lá, Stroll tem problemas nas manobras após o acidente. Não consigo com essas mãos. Essa aspas dele aconteceu porque um engenheiro pediu para ele fazer uma curva de um jeito e ele falou que não conseguia fazer a curva daquele jeito porque estava com a mão doendo. Tava debilitado. Ou seja, ele não estava 100%, ele correu longe das suas condições ideais e acabou tendo esse problema aí. E aí, curiosamente, 2 anos depois, 3 anos depois, né? A gente tá vendo o Lance Stroll aí sentindo dores no mesmo lugar. Complicações. Que fez ele quase perder uma corrida, né? Só que tem uma questão, ó lá. A próxima corrida é dia 14 de junho, ou seja, tem 2 semanas, né, para essa corrida. O Stroll, ele passou por uma cirurgia, ou vai passar, não sei exatamente, né? Mas ele vai ter que ir pra faca. E a próxima corrida é o GP do Canadá de Fórmula 1, que acontece no dia 14 de junho. Só que tem outra prova que acontece no dia 14 de junho. Às 24 horas de Le Mans. E Felipe Drugovich participaria das 24 horas de Le Mans pela Cadillac. Que inclusive é uma equipe que está prestes a entrar na Fórmula 1 no ano que vem. Então o Felipe Drugovich está numa sinuca de bico, porque ele pode se indispor lá com a Cadillac também, né? Se ele abrir mão de participar das 24 horas de Le Mans. Mas, se ele não abrir mão, ele não tem chance de substituir numa corrida de Fórmula 1 o Lance Stroll. Né? Acontece que a decisão dele é óbvia, já tá tomada aí, né? Ele já tá cogitando desistir de Le Mans aí só pela chance de substituir o Stroll no Canadá. Então, provavelmente, acho que o que vai acabar acontecendo, a menos que Aston Martin avise para ele que Valtteri Bottas vai ser o escolhido para substituir Lance Stroll, caso de fato seja necessário, eu acho que ele vai realmente desistir aí de Le Mans e talvez cause uma indisposição aí com a Cadillac, né? Enfim. Sim, de fato. Mas a real é que Felipe Drugovich está sim no páreo para substituir Lance Stroll. E será que finalmente chega a hora dele? De correr uma vez? Cara, pelo menos uma vez, para ele dizer que teve gostinho? Pelo que tá sendo noticiado aí nos últimos dias aí, desde da ausência do Stroll no GP da Espanha, parece que sim, né? Parece que é muito improvável que o tempo de recuperação do Stroll seja suficiente não vai dar. Pra ele poder correr em condições normais, né? Porque não adianta nada também ele entrar na faca, fazer a cirurgia e correr o GP do Canadá igual ele correu aquele GP do Bahrein, que ele não conseguiu usar a mão pra fazer uma curva, etc. Então, acho que dessa vez a postura ali com o Lance Stroll vai ser um pouquinho mais conservadora, tipo assim, mano, descansa aí, excluindo esse GP é praticamente um mês fora, então dá tempo dele fazer uma recuperação bem boa aí. Então, eu acho que o Drugovich tem uma chance razoável de correr. O problema é que alguém no chat aí citou o nome de Valtteri Bottas. Eu acho que o Bottas, nessa corrida aí por essa vaga esporádica,
eu acho que o Bottas larga algumas posições à frente. Ah, com É um certeza. piloto muito mais testado, é um piloto muito mais experiente, é um piloto que provavelmente vai se adaptar melhor ao carro, porque é um cara já que tá na Fórmula 1 há sei lá quantos anos ele correu, enquanto o Drogovic, querendo ou não, ele já correu treino livre, ele já fez teste de pós-temporada, mas valendo mesmo, ele nunca pisou nesse carro, né? Então, acho que o nome do Bottas vai ser muito mais atrativo aí pra Aston Martin. E assim, aí se o Drogovic ficar de fora aí pro Bottas, ou até pro Stoffel Van Dorn, que eu vi também que tava nessa equação, aí eu acho que é pra desistir. Acho que aí não tem mais nenhuma chance dele entrar na Fórmula 1. Aí vai ele correr Le Mans, vai correr qualquer outra categoria aí, mas não dá pra também ficar preso à Fórmula 1 pra sempre. É, tipo assim, existe vida fora da Fórmula 1, né? Existe, Ele não sim. precisa disso pra ser feliz ou pra ter uma carreira legal. A questão realmente é o que você falou, tipo, pô, se o cara, se preferirem o Bottas a dar uma oportunidade pra ele ali, ele que é o cara que tá na Aston Martin há anos já, ali fazendo trabalho de simulador, fazendo trabalho de piloto reserva, fazendo teste de treino livre, tipo, se ainda assim preferirem o Bottas do que ele, aí eu acho que realmente também é muito complicado, assim. Eu só não falo pra ele descartar completamente, porque eu acho que a Cadillac, querendo ou não, tá considerando todo mundo. A Cadillac meio que tá atirando pra todo lado, conversando com 50 pilotos diferentes, então ele tem alguma chance aí de assinar com a Cadillac aí eh, até o final do ano. Mas, fora isso, aí realmente não dá, não tem como, ele não pode ficar esperando pra sempre aí, né? E a gente já vê que ele já tá mais distante da Fórmula 1 do que ele já teve um Uhum. dia. Tipo assim, ele já não vai toda a corrida igual ele ia antes, né? Já não é aquela coisa ali de piloto que acabou de sair da Fórmula 2 e tá ali tentando ser lembrado, né? Tipo, ele já não aparece toda hora e tudo mais, né? Inclusive, no GP da Espanha ele não tava lá, né? Não tava, eu, Não, eu acho que não, não é. tava lá. E aí fica um questionamento. Será que se ele tivesse, o Stroll ia abrir mão de correr Não, não antes do ia. treino classificatório? Não Ele ia correr. sei. Às vezes o pessoal ia falar, tipo, pô, tem um piloto reserva aqui, não corre não. E é isso. Inclusive, esse é um outro ponto que eu até queria falar, que bom que você trouxe aí, que eu lembrei. Que é o pessoal aí, em internet, em Twitter, em rede social, humilhando o Lance Stroll apenas porque ele forçou, ele quis correr pra não deixar o Drogovic correr. E eu, infelizmente, aqui vocês vão me colocar numa posição muito ingrata, mas eu defendo o Lance Stroll, ele Não, tá ele tá certo. certo, tá O certo. cara que é titular, ele não vai dar brecha pro piloto reserva correr, mano. É Tipo igual assim, goleiro, o pô. cara. Exatamente, mano, eu ia fazer exatamente essa analogia. Igual goleiro, igual É goleiro. igual o goleiro. O goleiro titular. Se ele puder jogar com uma mão quebrada, ele joga, porque ele sabe que se ele dá espaço pro outro cara, a chance do cara ficar é sempre maior, 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 maior. Tipo assim, mano, o cara que é titular, ele vai fazer o máximo o reserva não correr. Eu não acho que o Stroll é mau caráter, eu não acho que o Stroll é um bandido, eu acho que o Stroll é um vagabundo Que isso, que por isso. ficar privando, entre aspas, aí, a vaga ao Felipe Drogovic. Ele é o titular e enquanto ele achar que ele tá apto a correr, ele vai correr e eu acho que tá tudo certo. É, porque é isso, cara. Se o cara vai lá e dá uma brecha, e aí o substituto vai bem ou vai Mano, o melhor, Drogovic entra e ganha a corrida, tá ligado? é, Fudeu pro fudeu. Lance Stroll. Ele não vai ter mais Sim, paz. A aham. real é essa, ele não vai ter mais paz. Ah, porra, não vai acontecer Drogovic ganhar a corrida? Porra, óbvio que não vai acontecer, mas assim, às vezes pra Aston Martin, tipo assim, a Aston Martin é uma equipe que nem pontua tanto assim, eu não sei quantos pontos o Stroll tem, mas, por exemplo, o Alonso, 14. 14? 14. Beleza, vai. Imagina que o Drogovic vai lá e faz uma quinta colocação. É, sim. Ele vai fazer o quê? 8 pontos? 10 pontos? 10 pontos. 10 pontos, pô, ele já 10 não, chega. 8 hoje. Tá certo, 8 8. pontos. Ele já chega, tipo, já encosta no Stroll em pontuação. E aí o pessoal fala assim, pô, o cara correu uma corrida no ano e teve uma pontuação parecida com a do Stroll. Quando, tipo assim, obviamente que a gente sabe que às vezes foi uma corrida fora da curva, às vezes não é normal pra Aston Martin Um pontuar em safety quinto e tudo car, mais, qualquer às vezes coisa. acontece alguma coisa com o safety car e tal. Mas ninguém se importa com isso no final do ano. É. No final do ano, a narrativa nunca é o contexto do que aconteceu e tudo mais. É sempre a pontuação, é sempre a conquista, é sempre É sempre o. o que o cara fez. O Latifi demorou 18 corridas pra pontuar e É, o Nick DeVries pontuou em uma. É pois isso é, que fica. pois é. É. Então, exato. Então tipo, gente, não tem muito o que dizer aí dessa história aí. O Stroll tá certo de não correr, quer dizer, de não deixar ninguém correr. E o Drogovic tá certo de desistir de Le Mans, por exemplo, Óbvio. pra ter uma chance de substituir o Stroll. Sim. Porque a gente sabe, uma corrida às vezes muda a vida do cara. E às vezes nem é só uma corrida, tá? A gente não sabe se na Áustria o Stroll vai estar pronto. Será que vai? Imagino que sim. Eu até acho que sim, mas É. assim, né?
Se os caras quisessem ser conservador mesmo, pô, deixa esse cara se recuperando até a pausa, né? Aí vai ficar um mês fora, vai ficar Entendi. mais um mês fora. São quantas corridas? São Deve Canadá, ter umas 5 Áustria, ainda. Silverstone e Hungria, né? Spa, eu acho que agora também é antes da pausa. E Spa. É. São 5, exatamente. Não, 5 corridas são demais. Mas ainda assim, né? Às vezes depende do nível de operação dele, depende enfim, da última vez. Da última vez, ele demorou 3 semanas pra se recuperar. É, mais ou menos, né? 2 eu acho muito difícil, né? 3 já era muito difícil. Sim. 2 já é. Mas agora também vale ressaltar que provavelmente é um procedimento muito menos invasivo do que foi na época, que era, tipo, reconstruir um punho tudo fudido, né? Então, Agora provavelmente é algo muito mais pontual ali. mas só de precisar de cirurgia já não é Não, normal. claro, sim. Já não é algo simples, já não é normal. Toda cirurgia é invasiva, em alguma maneira. Então, enfim, essa é a situação aí de Lance Stroll e Felipe Drogovic. Comenta aí, quem vocês acham que vai substituir Lance Stroll, ou vocês acham que ele vai correr mesmo, ele não vai abrir brecha? Olha lá, o Danilo Ribeiro falando aqui, ó. Problema é que ele é uma extensão genealógica do dono da equipe. O famoso filho, né? Qualquer discussão séria fica poluída com isso. Poluída lá dentro, né? Aqui fora, não. Lá dentro da Aston Martin fica. Aqui pra gente, não muda nada. Pelo contrário, né? A gente até bota ele mais pra baixo por causa disso. Verdade. Lua Ferreira falando aqui, ó. O Stroll corre sem uma mão. Quê? O Stroll corre sem uma mão. Prefere correr sem uma mão do que deixar o Drugo correr. Exatamente. Mas ele com tá certeza, certo. Lu. Tá certo ele, de fato. José Daniel falando aqui. Acho que ele vai correr, ele é safado. Lance Stroll, safadão. O problema é que a gente nem sabe o potencial do Drugo. Será que ele chegaria a nível do Albon e do Hülkenberg? Não dá pra gente saber, né? Não foi testado ainda. Exatamente. Não tem nem como saber. Eu acho que é uma possibilidade, pô. Mas chegar no nível do Hülkenberg no grid ali hoje é 1 ou 2 no máximo. Então. Só o Hamilton e o Verstappen. Chega nesse nível aí do GOAT, Nico Hülkenberg. Tenho certeza que sim. Mas eu acho que assim, mesmo que ele tivesse essa capacidade, não seria do dia pra noite. Né? Também, tem isso. Sei lá, você acha que o Cola Pinto tem essa capacidade? De ser o quê? Um álbum da vida? Acho que não. Eu acho que não. Pelo menos não a princípio, né? Então. Olha lá, o Rodrigo Mariante falando aqui, ó. Não terá pais na equipe, mas tem os pais. Facilita bastante. Facilita muito. Tem o pai, né, principalmente. A mãe dele eu nunca vi, a mãe do Stroll. De fato, também nunca ouvi falar. Também não. Existe isso? Existe mãe do Stroll? Com certeza, né? Essa espécime. De chocadeira, né? A Erissa falando aqui, ó. Vi algumas pessoas comentando que o Drugo era piloto de testes e não reserva. Alguém sabe se procede isso? Não, ele é piloto reserva. É que assim, primeiro, ele não é o único piloto reserva. Sim. Tem um próprio Van Dorn. Tem o Van Dorn também. E segundo, a Aston Martin também consegue dividir piloto com a Mercedes. Porque eles têm uma parceria por causa dos motores, né? E de outros motivos, mas, né? Enfim, fiquem com essa aí, por enquanto. E então, tipo assim, eles meio que podem escolher quem que vai substituir. E assim, mesmo que ele fosse só piloto de teste, se os caras quisessem que ele pilotasse, ele ia pilotar. Sim. Mas ele é o piloto reserva principal, eu diria. Mas isso não garante nada. Sim. Acho que o Van Dorn não tá sendo nem cogitado, pra ser honesto. Breno Brito falando aqui, ó. O cara escolher o GP de casa pra ficar de fora denota um QI muito alto. Mas pra ser ele honesto, escolheu, não é que ele né? escolheu também, né? As coisas foram apenas acontecendo. Então, ele tá há 6 semanas sentindo dores no pulso aí. E nesse GP especificamente, ele percebeu que não dava. Que tá insustentável. Que ia ter que fazer algum procedimento, né? E aí não tem o que fazer, né? Mas assim... Perdão, gente. Dormi tarde fazendo tela pra live. Tá Perfeito. É uma temeridade deixar o cara 6 semanas com dor, né? Com dor, cara. Mas ele, pra ser honesto, às vezes que não deixaram, né? Ele bancou, tipo assim, mano, eu quero correr, eu aguento e foda-se a minha dor, tá ligado? É fora também, não tem como a equipe sedar o cara e colocar ele numa cirurgia, né? Não, mas não é sedar o cara e colocar numa cirurgia, é tipo... É tipo assim, o médico proibir ele de correr. Fala tipo assim, não, você tem que fazer a cirurgia, você não pode correr. Não, tudo bem, não, o médico pode proibir, mas... Mas a palavra final é da equipe, inclusive é pai do cara, pô. Mas Se o pai do cara não tem autoridade sobre o cara... mano. O cara é pai e chefe. É só o... Não, o bagulho... Porra, Não, eu até acho que talvez tenha acontecido isso que o médico aconselhou e falou, mano, eu acho que você tem que entrar na faca aqui, é nóis, mas é isso, mano. Eu acho que no fim das contas a palavra do piloto conta muito e o cara vai, tá ligado?
É igual, sei lá, o. Não Mas sei você se é acha igual. que. Eu ia fazer um paralelo aqui, mas eu não vou. Mas eu ia falar que, por exemplo, o Noah Lyles correndo a final dos 200 Covid. metros com. Tá ligado? O médico com certeza deve ter chegado e falou: pai, não sei se é uma boa ideia, mas o cara tá lá, tá ligado? Não tem como alguém impedir ele de ir lá na É. pista correr. Não, o que eu ia perguntar pra você, você acha que ele tava tentando esticar até a pausa pra fazer isso? Talvez sim. Talvez Talvez, sim. né? Talvez sim, é. Porque não tá tão longe, né? Igual você falou, são 5 provas agora. É. Tipo assim, então ele, querendo ou não, já fez mais da metade aí. E eu acho que talvez quando tenha começado o ano, sei lá, é que você falou que ele sentiu dor há 6 semanas. 6 semanas. Então é Foi o o que quê? a Aston Umas 3 Martin corridas disse. pra trás? Então, era 4 isso que eu corridas tava pra trás? pensando. Que é justamente quando ele cai de rendimento, né? Talvez. Talvez sim. Talvez sim, então, mas eu acho que, né, ele também não tava esperando, né, que isso aí ia ser um grande problema e com certeza foi aumentando, né, de cada GP pra cada GP. Então, sim, acho que a ideia dele era tentar chegar até Spa ali depois e depois fazer a cirurgia aí nesse mês parado. Pois é, enfim. Comentem aí o que vocês acham. Quem vai substituir Felipe Drogovic na Aston Martin? Quer dizer, quem vai substituir Lance Stroll, né? Se é que ele vai precisar ser substituído. Substituída, exato.